Olá, seja bem-vindo à Culturaria da Rê. Hoje a gente vai dar continuidade aos deuses do Olimpo e eu vou conversar com você sobre a deusa Ártemis. Ártemis ou ainda Diana, né, dentro da tradição romana. E a gente começa com essa imagem que está aqui, que é uma estátua que está no Louvre, onde mostra os elementos mais característicos da deusa Ártemis. Ela tem como animal, né, de estimação, ali, um animal que sempre acompanha ela, um cervo. Você vê que ela está com a mão ali, né, nos chifrinhos dele, e é um animal altamente veloz, ágil, justamente como a deusa. A deusa é veloz, é ágil, é esbelta, é jovem, é cheia de energia, e é uma energia que ela gasta aí justamente cuidando dos ambientes naturais, né, os locais in natura, e ainda não tocados pelo ser humano. E ela faz isso com seu arco e flecha. Você vê que ela está pegando, né, uma flecha aqui atrás, justamente que é a arma que ela usa para proteger esses lugares e esses seres. Lembrando sempre que a flecha é muito relacionada à vontade, né? Ela tem essa questão do direcionamento e da retidão. Então é essa vontade dos deuses justamente cuidando do ambiente. A gente vai falar dela, então, sempre como caçadora e arqueira, tá? Só que aí você fala, Renata, mas como é que ela é caçadora e ela cuida, né, do ambiente? Cuida da natureza, porque ela caça quem vai contra, né? Ela não caça os animais em si, apesar de que às vezes ela aparece realmente com a caça na mão. Em algumas histórias ela vai realmente caçar. A gente tem que lembrar que os deuses dentro da mitologia, eles representam sempre forças manifestadas, e toda força manifestada é dual, né? Tem seu aspecto positivo, construtor, e seu aspecto destrutor, que na verdade são duas faces da mesma moeda, né? Porque para que as coisas renasçam, para que as coisas comecem, algo tem que morrer e algo tem que terminar. Então a deusa vai ter histórias dentro desses dois focos, né? Dentro dessas duas visões. Ela é irmã de Apolo, e muitos consideram então que ela é relacionada à Lua. Por quê? Porque Apolo é relacionado ao Sol. Então ficaria Sol e Lua, né, esses dois irmãos gêmeos fazendo uma dualidade. A história do nascimento deles é interessante. A gente já sabe que Zeus tem diversos filhos, e Apolo e Ártemis, eles são filhos de Leto, né? Zeus se deita com Leto, Hera fica sabendo e, para variar, ela fica chateadíssima, né? Lembrando que ela é altamente ciumenta, e ela joga lá uma praga falando que o continente e a ilha que receberem Leto para o parto vão se ver comigo. Então ela quer dificultar o nascimento das crianças. Ela falou, ó, Leto, você pode ter as crianças onde quiser, desde que não seja terra firme e não seja uma ilha. E ela descobre um lugar, né? Contam para ela da ilha de Delos, que é na verdade uma ilha flutuante, então ela não é nem um continente, nem uma ilha tal, e ela consegue então descer, né? Leto consegue ir para esse lugar para dar à luz aos seus filhos. O primeiro que nasce é Ártemis, é a primeira deusa que nasce, e Apolo não nasce. Apolo vai ficar em trabalho de parto, né? Leto vai ficar em trabalho de parto por mais 9 dias, e Ártemis vai ajudar a mãe a dar a luz a Apolo, a dar a luz ao irmão. Então essa história também já de início associa Ártemis com o ciclo feminino. Ela é a deusa que acompanha as mulheres no parto, para dar proteção, para ajudar no trabalho de parto. E ao mesmo tempo, eles dizem que quando a mulher morre no parto é porque ela foi levada por Ártemis. Ela recebeu uma flecha da deusa que traz tanto a vida da criança quanto a morte súbita nos casos, né, que acontecem com a mãe. Então ela tem o poder de vida, né, e de morte em cima ali daquele processo de dar à luz a uma criança, né? Inclusive, Ártemis, ela pede para Zeus para viver nos confins do mundo, né? E o que são os confins do mundo? São esses lugares afastados,
Dentro da Grécia você tinha o centro ali, que seria o urbano, em volta desse centro você tinha os campos cultivados, onde você vai ter agricultura, e depois disso você tinha as florestas, os lugares não conhecidos, né, a Mata Virgem, que eram chamados justamente dos confins, né, porque a gente fala dos confins do mundo, é esse lugar para além da civilização. Ela pede para morar lá justamente para exercer essa função de proteção e diz para Zeus que só vai para a cidade, que vai vir pouco para o Olimpo, né? Eu vou vir pouco para cá, e na cidade eu só vou entrar para ajudar as mulheres em trabalho de parto, porque o meu lugar, né, é a mata, essa vida selvagem, essa vida in natura que ela tem que proteger, ok? Então, Caçadora, irmã de Apolo, né? Vive nos confins aí do mundo e pede então para ser sempre virgem. Ela pede para Zeus, para que ela tenha autonomia. Ela não precisa de um par para exercer sua função de proteção. E isso faz com que ela se identifique ainda mais com os aspectos do ciclo feminino. E ela era considerada uma deusa de passagem. O que é isso? Ficou estranho esse nome, né? Mas o que seria essa deusa de passagem? É uma deusa que acompanha, digamos assim, as crianças que vão virar adolescentes. Ela faz os ritos de passagem das mulheres, né, das meninas, da infância para a adolescência. E os ritos consistiam em cortar uma mecha de cabelo, cortar os cabelos curtos, não era uma mecha, era o cabelo curto mesmo, deixar esses cabelos junto com os brinquedos dentro do templo da deusa. Então era a oferta que a criança fazia para mostrar que ela sabia que agora ela ia entrar numa fase mais adulta, né? Que aí a adolescência ali na antiguidade já tinha muito mais responsabilidades do que normalmente a gente imagina. Então ela acompanhava a maturidade da mulher, né? E tinha esse rito de passagem também associada com ela. Aqui está uma das histórias que a gente tem várias histórias com Diana, uma delas eu comentei ali quando ela fala de Acteon, né, em outro vídeo, e aqui eu trouxe essa de Alfeu. Alfeu é o nome de um rio, né? Então nessa história aqui, a deusa Diana, a deusa Ártemis, né, ela está protegendo uma das suas ninfas, porque o rio Alfeu se apaixonou por uma das ninfas que fazem o cortejo da deusa Ártemis. O cortejo dela é enorme, né? Repleto de ninfas, de figuras femininas belas, de animais, filhotes principalmente, e ela tem essa coisa de andar pelas matas. Então os banhos coletivos, né, que toda essa horda faz também dá muito pano para manga nas histórias, e conta-se uma vez que Alfeu se apaixona por uma das ninfas do cortejo de Ártemis, né, e essa pintura mostra justamente o estratagema dela protegendo a sua ninfa que não queria saber do rio, né, não queria saber de Alfeu. E ela faz então uma grande nuvem ali que despista e a sua ninfa consegue fugir, né? Então aqui está a representação dessa história. Aqui, gente, só um detalhe que eu queria mostrar para vocês, aqui nessa figura, você está vendo que ela tem a lua na cabeça, né? É um dos elementos justamente que vai identificar. Quando você vê uma mulher com uma lua na cabeça, pode deixar que ela não é doida. Provavelmente ela é a deusa Ártemis. E a gente vê aí o arco e flecha, né, atrás, a pose sensual, normalmente ela é representada assim, justamente por conta dessa coisa da juventude, da vida. E aqui ela está com um cachorro, tá reparando que não é um cervo, é um cachorro? Os pintores ali, né, por 1700, 1800, eles começaram a fazer adaptações. Então, ao invés do cervo ser o acompanhante do caçador, eles colocavam cães de caça, né? Então você vê que a raça desse cachorro é justamente de um cão de caça, que acompanha a caçadora, certo? Então é uma adaptação que os pintores fizeram nessa época, ok? Então, aqui depois o que a gente vai ter? Essa relação dela com os ciclos da natureza, da lua e do feminino, certo? Protetora dos partos, eu já falei, a morte súbita, né? No caso dela estar ajudando no parto de uma mulher,
Se essa mulher morresse no parto, normalmente que eles chamavam dessa morte súbita, eles falaram que ela foi atingida pelas flechas da deusa. A deusa que dá a vida, mas também que tira a vida. Sempre tem esses dois aspectos associados. E quando você associa ela com os ciclos da natureza, você está associando a muitas coisas. A gente sabe que, por exemplo, a gestação a gente conta em semanas, porque é um ciclo lunar, não é um ciclo solar. O ciclo menstrual feminino também é um ciclo lunar, ele conta pela lua, não pelo sol. Então todas essas características vão fazendo com que a deusa seja cada vez mais associada aos ciclos da vida. E tem uma coisa importante, que os ciclos da vida, eles devem ser respeitados. Se você vai contra o ciclo, se você vai contra as leis, se você apressa muito ou se você atrasa muito, o que a deusa vai fazer? Ela vai usar suas flechas para tentar proteger a lei. E a gente costuma falar que quando ela faz isso na vida interior, a gente também vê muito das suas consequências. Então, se eu sou uma pessoa fora dos ciclos, totalmente apressada, fora do ritmo, aquela coisa que, não, eu estou atrasado, sabe, não sei o que, passa, não fala com ninguém, ou então começa a ficar muito estressado, muito ansioso. As consequências de quebrar o ciclo é quando a deusa está nos flechando, quando a gente é atingido por uma das flechas dela, a gente começa a ver as consequências de quebrar esses ciclos. Então, da mesma forma que a deusa cuida da natureza fora, desse in natura fora, ela também representa o cuidado que a gente tem que ter com a nossa natureza interior, com a nossa energia, com todos os seres que vivem dentro da gente, tudo isso que representa a vida interior também tem que ser cuidado e também tem que ser respeitado, certo? Então a gente deve encontrar essas leis da natureza em nós e se inspirar aí na deusa Ártemis, na deusa Diana, que tem toda essa energia e afinco em proteger o que há de melhor e de mais puro. Que a gente faça como ela, então, e também cuide do que há de mais puro dentro de cada um de nós. Bem, era isso que eu tinha separado para falar da deusa Ártemis. Eu espero que você tenha gostado e a gente se vê no próximo encontro.